10 do desafio do blog do Edu, da Constituição e leis constitucionais. Parabéns para nós, que chegamos à metade. Uhul! E é isso. A gente tem que celebrar as pequenas vitórias. É isso. Brinde com água. Seção 2 das limitações do poder de tributar. Artigo 150. Vale dizer, né, que as limitações ao poder de tributar são os princípios e as imunidades tributárias e eles são considerados cláusulas pétreas. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao DF e aos municípios: 1. Exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. 2. Princípio da legalidade. 2. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercidas, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Então, você instituiu aqui a vedação ao tratamento desigual de contribuintes que estejam em situação equivalente, o que não veda o tratamento desigual de quem esteja em situação desigual. Inclusive, tem uma tributação diferenciada e simplificada, por exemplo, para as microempresas e empresas de pequeno porte. 3. Cobrar tributos em relação aos fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Essa é a irretroatividade tributária. B. No mesmo exercício financeiro que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. C. Antes de decorridos 90 dias da data que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. A anterioridade noventena também observa a anterioridade de exercício, né? Aí a que jogar o tributo para uma distância maior é a que vai ser observada. Inciso 4. Utilizar tributo com efeito de confisco. Então, é vedado o confisco. Inciso 5. Estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Esse é o princípio da vedação à limitação de tráfico de pessoas e bens. E só para lembrar, né, o pedágio não é considerado tributo. O pedágio é uma tarifa, um preço público. 6º, instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Essa é a imunidade recíproca entre os entes federados. B. Templos de qualquer culto. Essa é a imunidade religiosa, imunidade de templos. C. Então, também é vedado instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais de trabalhadores, não de empregadores, mas de trabalhadores, das instituições de educação e de assistência sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. E por hora, os requisitos da lei são os requisitos previstos no artigo 14 do CTN, que é não aplicar, não distribuir lucro, parcela do patrimônio de suas rendas a qualquer título, aplicar integralmente no país recursos à manutenção de seus objetivos institucionais e manter em escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Seguindo agora para a linha D. Também é proibido instituir tributos sobre livros, periódicos, jornais e o papel destinado à sua impressão. Essa é a imunidade de livros, jornais e periódicos. A linha E. Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como suportes materiais e arquivos digitais que os contenham, salvo
na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Aqui os impostos sobre o consumo estão isentos aqui nessa imunidade de videofonogramas. O IPI, o ICMS, salvo na etapa de replicação de mídias ópticas de leitura a laser, que aqui no caso não isenta de IPI nessa etapa. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º do 150 é de suma importância. Ele fala do quê? A vedação do inciso 3B, que é a anterioridade de exercício, não se aplica aos tributos previstos. Vou colocar aqui, ó, anterioridade de exercício. Anterioridade anual. Não se aplica aos tributos previstos no 148.1, empréstimo compulsório, no caso de calamidade pública e guerra externa. 153, inciso 1, que é o imposto de importação. 153, inciso 2, que é o imposto de exportação. Inciso 4, que é o IPI. Inciso 5, que é o IOF. Além do inciso do artigo 154, inciso 2, que é o imposto extraordinário de guerra. E a vedação do inciso 3C, que é a noventena, anterioridade nonagesimal, não se aplica aos tributos previstos no 148, que é o empréstimo compulsório de novo, no caso de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. O 153, inciso 1, que é o imposto de importação de novo, o imposto de exportação de novo, só que dessa vez o IR, o imposto de renda, que é exceção à noventena, o IOF é exceção à noventena, e o imposto do artigo 154, inciso 2, que é o imposto extraordinário de guerra, também é exceção à noventena. Exceção à noventena, nem a fixação da base de cálculo dos impostos previstos no 155, inciso 3, que é o IPVA, e o 156, inciso 1, que é o IPTU. Então, a fixação da base de cálculo dos impostos do IPTU e do IPVA, eles também não se submetem ao princípio da noventena. Então, existem duas vedações aqui, a vedação à anterioridade, né? Quais são as exceções à anterioridade? Vou até diminuir para ficar na tela toda. Exceção à anterioridade é o IPI, a CID combustíveis, o ICMS combustíveis, a contribuição na Seguridade Social, são todas exceções à anterioridade anual. A exceção à noventena, o IR, o IPT, a base de cálculo do IPTU, a base de cálculo do IPVA. E o que é que coincide? A exceção às duas anterioridades, ou seja, é de instituição imediata. É o imposto de importação, o imposto de exportação, o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, o empréstimo compulsório, que é de guerra e calamidade, que é a hipótese do inciso 1, e o imposto extraordinário de guerra. E no caso da CID combustíveis e CMS combustíveis, são exceções à anterioridade do exercício, mas só no caso de redução e restabelecimento, como a gente vai ver. Aqui, o próximo, eu já coloquei aqui só para lembrar as exceções à legalidade, que vão estar nos próximos artigos, mas também constituem exceção à legalidade os impostos, o II, o IE, o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI, o IOF, que podem ser estabelecidos por decreto ou portaria, decreto presidencial ou portaria de ministro. A CID combustíveis, ela é exceção também à legalidade, que ela pode por decreto presidencial ou portaria de ministro. O ICMS combustíveis pode ser por convênio dos estados, então também é exceção à legalidade, mas a instituição de tributos, nenhum nenhum caso é exceção à legalidade. É a majoração da alíquota da base de cálculo. A base de cálculo, na verdade, é a atualização da base de cálculo, que nem é considerada uma exceção à legalidade, mas uma mitigação se ela não superar os índices de correção. Enfim, parágrafo 2º do artigo 150. A vedação do inciso 4A
que é instituir imposto sobre patrimônio, renda e serviços uns dos outros, que é a imunidade recíproca, é extensiva às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Parágrafo 3º. As vedações do inciso 4º, deixa eu até aumentar aqui. As vedações do inciso 4A, ou seja, a imunidade recíproca, do parágrafo anterior, não se aplicam ao patrimônio, à renda dos serviços relacionados à exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Parágrafo 4º. As vedações previstas no inciso 6º, a linha B, a imunidade religiosa, a imunidade de templos, e a linha C, que é quanto ao patrimônio, as rendas, serviços, partidos políticos, das entidades de sindicatos de trabalhadores, das instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades mencionadas. Parágrafo 5º. A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Parágrafo 6º. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido ou anistia, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo no disposto no 152, parágrafo 2º, inciso 2, a linha G, que fala do convênio do CONFAS. Que, no caso do ICMS, ele estabelece algumas coisas são estabelecidas pelo convênio do CONFAS, como, por exemplo, benefícios. E o convênio do CONFAS, se não me engano, é a unanimidade. Parágrafo 7º. A lei poderá atribuir a sujeito passivo da obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deve ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Esse parágrafo 7º é muito importante. Ele fala da responsabilidade tributária por substituição. Aqui, o sujeito passivo da obrigação tributária, ele é responsável. Ele tem que ter uma relação com o fato gerador, mas não necessariamente é ele que pratica o fato gerador. E veja que aqui a substituição tributária é de um fato gerador que vai acontecer ainda. E ele assegura que, pelo texto da Constituição, a restituição da quantia paga, caso o fato gerador não se realize. Mas a jurisprudência entendeu também que a restituição, caso o fato gerador se realize, é menor por uma promoção, seja lá o que for. Se esse fato gerador, você presumir que ele vai ser vendido a um valor tal e ele for vendido a outro, você restitui essa diferença também. Isso foi uma grande vitória dos contribuintes. O CONFAS, ele produz uma lista das atividades, do que engloba a substituição tributária. Um exemplo é as montadoras de veículos, no caso, né, veículos automotores, né? As montadoras, elas são substitutas tributárias. Elas imaginam que a concessionária vai vender o carro para uma pessoa que queira comprar um carro e vai vender de um valor tal. E aí elas já pagam tudo desde já,
para facilitar a tributação, essa sistemática foi instituída, a substituição tributária para frente. Então, a montadora de veículo, ela substitui, ela já paga tudo, e aí se o veículo não for vendido, aí o fisco devolve o valor que foi pago, ou compensa, na verdade. Se for vendido a menor, aí também tem esse direito a essa restituição. Então, esse é o exemplo aqui, a Constituição estabeleceu a substituição tributária para frente. Então, vamos para o artigo 151. É vedado à União. Essa vedação aqui, os 150 é para todo mundo, o 151 é só para a União, para evitar conflito federativo, né? Para evitar que a União, que tem competência tributária no território nacional, institua diferenciações que possam prejudicar, em especial, um estado da federação ou algo como isso. Inciso 1. Artigo 151. É vedado à União: 1. Instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao DF ou ao município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. 2. É vedado à União tributar a renda das obrigações da dívida pública dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes. 3. Instituir isenções de tributos da competência dos estados, do DF e dos municípios. É a chamada isenção heterônoma. Ela é proibida. Quando a União faz tratados, eventualmente, que impliquem em não cobrança de tributos, ela não age como um ente federativo União, ela age como a República Federativa do Brasil. Então, ela age em nome do Brasil e isenta de todos os entes. Por exemplo, na Convenção de Viena sobre Relações Consulares, se estabelece uma imunidade quanto ao pagamento de tributos da residência do agente consular, do chefe de missão consular, por exemplo. Esse agente, ele tem isenção de IPTU, que é um tributo municipal. Mas não há um problema, não esbarra na vedação da isenção heterônoma, porque no caso da celebração de tratados, o presidente vai na condição de representante da República Federativa do Brasil, não representante da União unicamente. Tranquilo? Artigo 152. É vedado aos estados, ao DF e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Então, é vedado aos estados e ao DF estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Com base no 152, não é possível tributar diferentemente, por exemplo, um veículo que venha do exterior com uma alíquota diferente, um veículo importado do veículo nacional. Só por causa da procedência internacional, este veículo não pode ter um IPVA diferente. Seção 3 dos Impostos da União. Compete à União instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros. 2. Exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. 3. Renda e proventos de qualquer natureza. 4. Produtos industrializados. 5. Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativos a títulos ou valores mobiliários. 4. Propriedade territorial rural. 7. Grandes fortunas nos termos de lei complementar, que não existe, esse imposto não está regulamentado. Parágrafo 1º. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1,
2 e 4 e 5. O imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e o IOF. Então, ele pode, atendidos as condições e os limites, o Poder Executivo pode. Então, exceção à legalidade. Aqui são exceções à legalidade. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 3, o imposto de renda, será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade, da progressividade na forma da lei. Então, o imposto de renda observa a generalidade, a universalidade e a progressividade. O imposto no inciso 4º, o IPI, ele será seletivo em função da essencialidade do produto, ou seja, o critério utilizado para a seletividade é a essencialidade do produto. Você tem que fazer uma gradação com base na essencialidade do produto. Então, não pode tributar arroz com a mesma alíquota que tributa cigarro, que tributa bebida, porque um é mais essencial do que o outro. Obviamente, o mais essencial é o arroz, na dieta do brasileiro. Inciso 2. Será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Então, existe a sistemática da não cumulatividade para o IPI. Ele será seletivo, ele será não cumulativo. Não é faculdade, é obrigatório que ele seja seletivo e não cumulativo. Inciso 3. Não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Então, é uma desoneração aqui da exportação, não incide IPI sobre a exportação. 4. Terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto na forma da lei. Parágrafo 4º. O imposto previsto no inciso 6º, o ITR do CAPT, né? 1. Será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Então, uma das função extrafiscal do ITR é desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. 2. Não incidirá sobre pequenas glebas rurais. Então, é uma imunidade aqui, não incide ITR sobre pequenas glebas rurais definidas em lei quando as explore o proprietário que não possui outro imóvel. Então, ele não possui outro imóvel, então não incide sobre pequenas glebas rurais. Inciso 3. Será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Então, os municípios, ele pode se fiscalizar e cobrar o ITR. E se isso não implicar, a faculdade é do município, ele escolhe, se isso não implicar em renúncia fiscal ou redução do imposto. Parágrafo 5º. O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto que trata o inciso 4 do CAPT, ou seja, IOF. Quando ele for ativo financeiro ou instrumento cambial, ele se sujeita ao IOF. Quando não for, quando ele for mercadoria, ele vai se sujeitar ao ICMS. Então, o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto que trata o inciso 5º do CAPT desse artigo. Devido à operação de origem, a alíquota mínima será de 1%, assegurada a transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos. 1. 30% para o Estado, o Distrito Federal, conforme a origem, e 70% para o município de origem. Artigo 154. A União poderá instituir
Mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nessa Constituição. Então, a competência residual para a instituição de impostos é da União, diferente da competência legislativa residual, que é dos estados, lá nos artigos 22, 24, aqueles artigos do início da Constituição. Então, aqui, a competência residual para a instituição de impostos é da União e deve ser exercida mediante lei complementar. Inciso 2. Na incidência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Então, aqui é a previsão para o imposto extraordinário de guerra, que ele pode ser instituído tanto sobre fatos geradores, compreendidos ou não na competência tributária da União, e eles serão suprimidos gradativamente, cessados as suas causas de criação. 4. Dos impostos dos estados e do Distrito Federal. Artigo 155. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre 1. Transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCMD. 2. Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 3. Propriedade de veículos automotores. Parágrafo 1º. O imposto previsto no inciso 1, ITCMD, 1. Relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado de situação do bem ou ao Distrito Federal. 2. Relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento ou tiver domicílio doador ou ao Distrito Federal. Então, no caso de ITCMD, Imposto sobre Causa-Morte, doação, no caso de bens imóveis, bem tá ali fixo, então o imposto ele compete ao Estado de situação do bem ou ao Distrito Federal. Já relativamente a bens móveis, onde se processar o inventário ou arrolamento, ou ainda onde tiver domicílio doador, se não se tratar de causa-morte, mas sim de doação, ou ainda ao Distrito Federal. 3. Terá competência para sua instituição regulada por lei complementar a. Se o doador tiver domicílio ou residência no exterior. B. Se o de cujos possuía bens era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior. Então, essas hipóteses de inventário processado no exterior, domicílio ou residência do doador no exterior, são hipóteses reguladas, aliás, pela lei complementar. Mas é importante que se diga que a competência para julgar essa partilha de bens situados no Brasil, divórcio, partilha, o que mais? Que eu tô esquecendo, divórcio, partilha, essas situações que os bens imóveis estão aqui no Brasil, você tem competência exclusiva do juiz brasileiro, excluída de qualquer outra. Isso aí tá no artigo 23 do Código de Processo Civil. Então, vamos seguir aqui para o inciso 4º. Terá alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Faz todo sentido o Senado Federal fixar alíquotas máximas do ITCMD e fixar alíquotas mínimas do IPVA. O IPVA, você escolhe o estado que você vai ficar e tudo mais. Você pode até fazer, por exemplo, emplacar o veículo num estado vizinho ao seu. Então, se você tiver uma alíquota de IPVA menor, você vai estimular que as pessoas elas trafeguem num lugar, elas usem as vias daquele lugar, elas vivam a vida num lugar, mas vão recolher IPVA para outro estado.
Por quê? Porque a alíquota é menor. Isso já aconteceu, inclusive, na federação. Então, o que acontece? O Senado acabou fixando a alíquota mínima do IPVA. Não, pode ter uma alíquota baixa, mas até aqui. Então, ele fixa a alíquota mínima. Já no caso do ITCMD, que é Imposto Causa Mortes, doação, quando a pessoa vai morrer, a pessoa não escolhe o lugar de morrer, a pessoa morre. E é isso. Aí o Senado Federal estabelece a alíquota máxima para que o Estado brasileiro não cause outra tragédia quando a pessoa morrer no recolhimento do tributo. Que, inclusive, é um tributo muito vil, você cobrar um imposto pela pessoa morrer. No momento da morte, eu acho que é falta de sensibilidade do Estado brasileiro. Mas, enfim, a alíquota máxima é fixada pelo Senado Federal, porque tudo bem, eu entendo que ele transmite a herança, o Estado brasileiro entende que isso é um sinônimo de riqueza e tudo, é um signo prestativo de riqueza, então ele tributa, mas ele limita também, né? Porque, e quem limita as alíquotas dos impostos estaduais é o Senado Federal. A gente vê aqui quem que estabelece a alíquota máxima do ITCMD, como a gente está vendo aqui no inciso 4º, é o Senado Federal. Quem é que estabelece a alíquota mínima do IPVA, como a gente vai ver, é o Senado Federal também. E do ICMS é facultado ao Senado Federal fazer a alíquota mínima e máxima. Inciso 5, esse incluído pela Emenda Constitucional 123 de 2022. Não incidirá sobre doações destinadas no âmbito do Poder Executivo da União a projetos socioambientais ou destinados a mitigar os efeitos das mudanças climáticas e às instituições federais de ensino. Então, é uma nova imunidade. Não pode incidir no âmbito do Poder Executivo da União o imposto sobre doação quando a doação se der para projetos socioambientais, para projetos destinados a mitigar os efeitos das mudanças climáticas e a instituições federais de ensino. Então, não incide o imposto sobre causa morte e doação. Parágrafo 2º do artigo 155. O imposto previsto no inciso 2, o ICMS, atenderá ao seguinte: será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro estado ou pelo Distrito Federal. Ele será não cumulativo, o ICMS é não cumulativo, assim como o IPVA. 2. A isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação A. Não implicará em crédito para compensação com o montante devido nas operações seguintes. B. Acarretará anulação de crédito relativo às operações anteriores. Então, via de regra, a isenção, a não incidência, a imunidade, o que quer que seja, não pagou o ICMS, você não pagou o ICMS, isso não implica em crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes. Não pagou por imunidade, isenção, hipótese de incidência, lá o que for, acarreta anulação relativa aos créditos das operações anteriores. Anula o crédito relativo às operações anteriores e não implica em compensação para o montante devido nas operações e prestações seguintes. Então, nem para frente nem para trás. Essa isenção ou imunidade, salvo determinação em contrário da legislação. Existe uma exceção que a gente sempre lembra, que é a da Zona Franca de Manaus. Porque as empresas, elas têm direito a acreditamento, tanto do IPI quanto do ICMS. Existem algumas particularidades que não dá direito, mas via de regra, na Zona Franca de Manaus, é devido ao aproveitamento de créditos, mesmo que a operação anterior seja isenta. Isso aí vale para o IPI, vale para o ICMS. Existem algumas mitigações até a súmula vinculante 58, mas, via de regra, na Zona Franca de Manaus há o direito ao creditamento, diferente do resto, né? Inciso 3. Poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Poderá, diferente do IPI,
que será seletivo. Uma questão que estava eu fixei isso porque é uma questão muito recorrente nos estados. No estado do Ceará era muito recorrente o pedido de que declarasse inconstitucional a legislação estadual, porque a energia elétrica era tributada com uma alíquota muito alta, junto com cigarro, junto com coisas absolutamente não essenciais, sendo que existia uma diferença de alíquota e o Estado dizia, não, a gente não adota a seletividade, a gente isentou algumas coisas, a gente fez uma loucura aqui, mas a gente não adota a seletividade. Também tinha estados que diziam, não, a gente aplicou a seletividade, você não tá vendo? Não tem isso aí não de energia elétrica. Mas o STF, foram muitos recursos, muitos estados da federação, e o STF finalmente decidiu, em repercussão geral, que se adotar a seletividade, se o ICMS adotar a seletividade, tem que ser em função da essencialidade. E você não pode colocar a alíquota aplicável à energia elétrica superior às alíquotas para itens não essenciais. Mas ele modulou os efeitos. Eu vou até colocar aqui o julgado. Ele modulou, no caso, para 2024, iniciar estipulando que ela produz efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvada as ações ajuizadas até a data do início do julgamento de mérito, que foi 5/2/2021. Então, o STF modulou os efeitos, mas ele finalmente decidiu que é natural, principalmente no mundo de hoje, que energia elétrica é essencial para as empresas, para a produção, e também para até para a leitura da Constituição aqui, que está sendo salva no YouTube. A energia elétrica é essencial. Então, o Estado não é obrigado a adotar a seletividade, mas não é obrigado a ser seletivo quanto à instituição do imposto, mas se ele for, ele é obrigado a usar o critério da essencialidade dos bens. Ele não pode usar um critério que ele quiser, ele só pode usar o critério da essencialidade. Então, a diferença de alíquotas é baseada na essencialidade dos produtos. Então vamos lá, aqui foi decidido em repercussão geral, é o tema 745, é isso aí. Inciso 4. Resolução do Senado Federal de iniciativa do Presidente da República ou de 1/3 do Senado, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis a aprovar as operações e prestações interestaduais e de exportação. A resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de 1/3 dos senadores, aprovados pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação. Mais uma vez, o Senado é quem aprova essas questões divergentes em relação aos impostos estaduais, porque ele tem uma representação paritária dos estados, são 3 para cada estado. Então, 1/3 dos senadores ou presidente podem dar iniciativa. E aí é para definir o quê? Alíquotas aplicáveis às operações interestaduais e de exportação, entre os estados de exportação. E qual o quórum de aprovação? Maioria absoluta. Inciso 5º. É facultado ao Senado Federal estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de 1/3 e aprovada pela maioria absoluta de seus membros. Olha, mais uma vez, é a mesma coisa, tanto para alíquotas interestaduais, quanto para alíquotas de exportação, quanto para alíquotas internas, pode ser por resolução de iniciativa de 1/3 do Senado, aprovado por maioria absoluta de seus membros. Só que no caso do estabelecimento de alíquotas mínimas, é facultativo do Senado fazer. B. É
facultado ao Senado fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva estados mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por 2/3 de seus membros. Então, quanto às alíquotas internas máximas, o Senado também é facultado ao Senado fixar as alíquotas. Porém, nesse caso, o Senado vai atuar para resolver um conflito específico que envolve os interesses dos estados. Então, a iniciativa, olha, ela é um quórum maior, é maioria absoluta e é aprovada por 2/3 de seus membros, porque exige um grau de unicidade, de consonância muito maior, porque aí há um conflito federativo pelo menos iniciado aí. Há um conflito, então o Senado vai resolver esse conflito das alíquotas máximas do ICMS nas operações internas, e aí o Senado resolve mediante iniciativa da maioria absoluta dos seus membros. Inciso 6º. Salvo deliberação em contrário dos estados e do Distrito Federal nos termos do inciso 12, a linha G, que é os convênios do CONFAS, as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais. Faz todo sentido, porque como a gente vai ver, a alíquota que o estado de destino fica para curtir com o ICMS é a diferença da alíquota interestadual para a alíquota interna. Então, se a alíquota interna for superior aliás, se a alíquota interestadual for superior à alíquota interna, não vai ter nenhum pedacinho de ICMS para o estado de destino curtir. Inciso 7º. Nas operações e prestações que se destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do destinatário e a alíquota interestadual. Inciso 8º. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a diferença de que trata o inciso 7º será atribuída a ao destinatário quando este for contribuinte de imposto. Então, quando o destinatário é contribuinte de imposto, já é, sei lá, uma pessoa jurídica, frequenta o fisco estadual, frequenta lá a Cefaz, ele recolhe o tributo. Quando apenas o remetente é contribuinte do imposto, já é contribuinte do imposto, não necessariamente dele, ele não tá falando assim, quem pratica o fato gerador, não tá nem aí para isso. Ele já quer saber quem frequenta a Receita, quem tem o costume de recolher tributos, porque vai recolher nesse caso. Então, se o remetente se o remetente é uma pessoa jurídica, por exemplo, tem o costume de ir no fisco, e vai remeter o produto para um contribuinte final, para uma pessoa física comum qualquer que não frequenta o fisco, essa pessoa remetente é que vai recolher a alíquota interestadual, a diferença da alíquota interna e interestadual. Ela vai recolher para todos os entes, para o estado de destino, para o estado de origem, ela vai recolher o tributo sozinha e é isso. Agora, quando o destinatário for contribuinte do imposto, ele vai recolher essa diferença e vai lá na Cefaz do estado de destino, tranquilo? Para dar aí o percentual de ICMS para eles poderem curtir. Inciso 9. Incidirá também sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica. Essa aqui é show. Por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a finalidade, assim como o serviço prestado no exterior,
cabendo ao imposto do estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário, bem ou serviço. Cabendo o imposto, quem é que recebe esse tributo, esse ICMS? É o estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria ou bem. Então, ele cabe ao estado destinatário. Via de regra, só é contribuinte do ICMS quem pratica a circulação de mercadorias com habitualidade ou volume. Por exemplo, você está em crise na pandemia e vai vender suas roupas no brechó, porque você tem muita roupa que você não está usando mesmo, roupa de marca, então você fez um brechó. Você tem que recolher ICMS? Está circulando em mercadoria? Não. Por quê? Porque você não faz com habitualidade. E provavelmente não vai fazer com volume, você vai vender 2 brusinhas e é isso. Entendeu? Agora, se você fizer com habitualidade, se você virar empresário, aí você tem que recolher ICMS. Ou você fizer com volume, não. Eu comprei milhares de brusinhas no Paraguai, sei lá onde foi, e aí vou vender. Aí você, sei lá, comprou milhares de blusinhas. Então, mesmo que seja você esteja iniciando agora, você tem que recolher ICMS, porque você fez com habitualidade e volume. Então, geralmente, a Lei Candia, eles falavam sobre essa coisa, e tinha umas jurisprudências também como é o nome? Dos tribunais aí, do STJ e tudo mais. Aí, o pessoal, não, tá demais isso aí, não, tá limitando demais a vida do fisco. Então, ele resolveu cobrar, ele cobrava pessoas físicas que importassem produtos, elas geralmente não eram tributadas. Aí, eles emendaram a Constituição para colocar aqui. Pessoa física, você individualmente vai importar uma blusa, um carro, o que quer que seja, você vai recolher ICMS. Tem um valor ali que é isento, mas não é impossível de cobrar o ICMS. Então, você pode ser pessoa física, pode ser importador, que é pessoa jurídica importadora, pode ser o que você quiser, você vai recolher esse bendito desse ICMS. Pode não ser contribuinte absoluto do volume, não depende se você vai usar no seu negócio o bem, se você vai usar para se divertir, você é o consumidor final, não importa nada. Você vai contribuir. Na importação, você contribui com o ICMS, salvo aqueles valores que a Receita diz que não precisa. Isso é besteirinha. Aí você pode importar sem pagar. Mas a importação, ela é desestimulada. Porque quando você compra fora, você não compra aqui. Então, você desprivilegia o empreendedor brasileiro. Como é o nome da... Tipo, a pronta entrega, aquela ateliêzinho de bairro, aquela costureira, ela não tem mais lugar, porque todo mundo compra daquela empresa chinesa, que eu não vou dizer o nome. Mas, enfim, as pessoas compram dessa empresa chinesa. Então, você não compra aqui. Então, os negócios pequenos aqui, eles não funcionam. E aí, o governo se mexe nisso aí. Desestimulando a importação, mas estimulando a exportação. Ele só não veda a importação porque ele não pode. Porque se você não compra, ninguém compra de você. Então, B. Incidirá também o ICMS sobre o valor total da operação quando as mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Então, incidirá sobre o valor total da operação quando as mercadorias ou serviços, quando as mercadorias forem fornecidas, aliás, com serviços não compreendidos na competência dos municípios. Porque é o seguinte, o município tem competência para o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e quando o município, quando você a prestação de serviço junto com mercadoria, fica a dúvida. Será se você vai cobrar os dois, ICMS e ISS? Será se você vai cobrar só um, o ICMS ou o ISS? Então, o que é que acontece? A Lei Complementar 116 do ISS estabelece lá o que é da competência dos municípios. O que for dos municípios, você vai recolher ISS. Ou junto, ou só o ISS. Mas aí você tem que olhar a lista anexa do
da Lei Complementar 116, que é uma lei da União, mas que fixa as operações tributadas pelo município. Então, quando elas não forem compreendidas na competência dos municípios, o ICMS é residual, você taca ali ICMS, mesmo que tenha um serviço junto. Tem mercadoria, ICMS. 10. Não incidirá sobre as operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários do exterior, asseguradas a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. Então, o que é que acontece? O Estado brasileiro, ele estimula a exportação, então ele desonera a exportação, não incide ICMS em mercadorias ou serviços destinados ao exterior e ainda assegura o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas prestações anteriores, que via de regra não acontece. Mas, quando é destinado à exportação, você sim aproveita e mantém aí os créditos. Inciso 10, a linha B. Não incidirá sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos, deles derivados e energia elétrica. Energia elétrica também, a transmissão de energia elétrica de um estado para o outro, ela é desonerada de ICMS. O que é essencial, porque, por exemplo, o Brasil depende muito de energia hidrelétrica. A energia elétrica do Brasil, ela provém de hidrelétricas na sua maioria. Aí tem uma hidrelétrica, a grande hidrelétrica do Brasil tá lá em Itaipu, que a Itaipu tá lá em Santa Catarina, se eu não me engano. Foz do Iguaçu é Santa Catarina, né? Então, se tivesse que pagar ICMS dessa energia elétrica para ela vir para todos os estados do Brasil, ia ser uma baderna. Ia onerar ainda mais a energia elétrica. Então, para os consumidores finais. Então, não tem esse pagamento de ICMS. É uma questão de desenvolvimento mesmo nacional da federação. Então, não cobra sobre operações de destino, estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos deles derivados e energia elétrica. C. Não incide sobre o ouro nas hipóteses do 153, parágrafo 5º. Isso aí é quando incide o IOF. Então, quando incide IOF no ouro, que ele é ativo financeiro, não incide ICMS. Quando não incidir o IOF, aí o ICMS incide. A linha D. Nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Então, não incide ICMS nas prestações de comunicação na modalidade radiodifusão sonora de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Inciso 11. Não compreenderá em sua base de cálculo o montante do imposto sobre produtos industrializados quando a operação realizada entre contribuintes e relativa ao produto destinado à industrialização ou à comercialização configure fato gerador dos dois impostos. Então, não é possível essa tributação. Você tem na base de cálculo quando a operação realizada entre os contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização é fato gerador tanto do IPI quanto do ICMS, você não compreende na base de cálculo do ICMS o IPI. Você exclui o IPI da base de cálculo do ICMS. Inciso 12. Lei complementar A. Cabe à lei complementar a definir seus contribuintes. A lei complementar é a lei complementar 87, já existe, né? Que é a lei Candir. Também tem a lei complementar 24, que é a do ICMS, que fala algumas coisas de isenção, esse tipo de coisa. Lei complementar A. Definir seus contribuintes, dispor sobre substituição tributária. C. Disciplinar o regime de compensação do imposto. Também cabe à lei complementar fixar, para efeito de sua cobrança, a definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadoria e das prestações de serviço.
também cabe à lei complementar fixar, excluir, aliás, da incidência do imposto nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos, além dos mencionados em inciso 10A. Inciso F. Cabe à lei complementar prever os casos de manutenção de crédito relativamente à remessa para outro estado e exportação para o exterior de serviços e de mercadorias. G. Cabe à lei complementar regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Quem trata dessa previsão aqui na linha G é a Lei Complementar 24. Não é a Lei Candir, é a Lei 87. A Lei Candir fala de quase tudo, mas nessa parte de incentivos e convênios e tudo mais é a Lei Complementar 24. A linha H. A lei complementar vai definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja sua finalidade, hipótese que não se aplicará o disposto no inciso 10, a linha B. Então, essa aqui é a tributação monofásica. A incidência monofásica do ICMS sobre combustíveis e lubrificantes, porém ela não foi regulamentada ainda. E cabe à lei complementar fixar a base de cálculo de modo que o montante do imposto integre também a importação do bem do exterior, mercadoria e serviço. O legislador ele realmente não gosta da importação. É para você comprar aqui no Brasil. Fixar a base de cálculo de modo que o montante do imposto integre também na importação do exterior de bem, mercadoria e serviço. Então, o montante do imposto integra a base de cálculo. Veja. Parágrafo 3º. A exceção dos impostos de que trata o inciso 2 do caput, que é o ICMS, né? E o artigo 153, inciso 1, que é o imposto de importação, e o 2, que é o de exportação, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicação, derivados do petróleo e combustíveis no país, e combustíveis e minerais no país. Então, o que é que incide sobre combustíveis, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais no país? Só pode incidir o imposto de importação, eventualmente o de exportação, porque geralmente é desonerado, e o ICMS. Parágrafo 4º. Na hipótese do inciso 12, a linha H, deixa eu ver o que é. Na hipótese do inciso 2, a linha H, definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, é a tributação monofásica dos combustíveis. Observar-se-á o seguinte: ICMS monofásico, né? Nas operações com lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao estado onde ocorreu o consumo. Inciso 2. Na tributação do ICMS monofásico, nas operações interestaduais entre contribuintes com gás natural e seus derivados e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso 1 desse parágrafo, o imposto será repartido entre os estados de origem e destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias. Então, inciso 2, trabalha com as operações interestaduais entre contribuintes. 3. Na sistemática do ICMS monofásico, nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso 1 desse parágrafo, destinadas a não contribuinte, o imposto caberá ao estado de origem. Então, o imposto caberá ao estado de origem. 4. As alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos estados do Distrito Federal nos termos do parágrafo 2º, inciso 12, a linha G, que é os convênios do CONFAS. Observado o seguinte: A. Serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciadas por produto. B.
poderão ser específicas por unidade de medida adotada, ad valorem, incidindo sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência. C. Poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150b, anterioridade de exercício. Então, ICMS combustíveis não vai aplicar o 150, inciso 2, a linha B, que é a anterioridade de exercício. Reduzidas e restabelecidas sem observar a anterioridade anual. Parágrafo 5º. As regras necessárias à aplicação do disposto no parágrafo 4º, inclusive as relativas à apuração, à destinação do imposto, serão estabelecidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do parágrafo 2º, inciso 2, a linha G, convênios do CONFAS. Parágrafo 6º. Parágrafo 6º, IPVA. Imposto previsto no inciso 3, o IPVA, 1. Terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. 2. Poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e da utilização. Então, ele pode ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e da utilização. Por exemplo, se utiliza para táxi ou não, o tipo. Só lembrando que o artigo 152, ele veda que os estados estabeleçam diferenças em razão da procedência ou do uso. É diferente do tipo ou utilização. Você, por exemplo, pode dar alíquotas diferenciadas para uma pessoa que usa um carro como táxi, que é a utilização, o uso, mas você não pode estabelecer alíquotas diferenciadas do ICMS com base em você importou o carro ou não, entendeu? A importação já tem seus outros tributinhos. Então, você não pode estabelecer uma diferença de IPVA com base no tipo ou com base na procedência, ou no destino, com base na procedência ou no destino. Você não pode estabelecer diferença, porque é uma vedação geral aos estados estabelecer a diferenciação com base na procedência ou no destino. Porém, em razão ao tipo e o uso, por exemplo, um carro, sei lá, não sei as cores de carro, mas tem diferenciação, você pode estabelecer. Mas é em razão do tipo e da utilização que você dá ao carro. Seção 4 dos impostos municipais. Artigo 156. Compete aos municípios instituir impostos sobre 1. Propriedade predial e territorial, que é o IPTU. 2. Transmissão inter vivos a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou por acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. E 3. Imposto sobre serviço de qualquer natureza não compreendido no artigo 155, inciso 2, definidos em lei complementar. Então, esses são os tributos de competência municipal: IPTU, ITBI e ISSQN. O ISSQN é definido em lei complementar federal, que é a Lei Complementar 116. Parágrafo 1º. Sem prejuízo da progressividade no tempo, a que estabelece o artigo 182, inciso 2, o imposto previsto no inciso 1, que é o IPTU, que ele pode ser progressivo no tempo. Aqui, no caso, o artigo 182 fala do ICMS progressivo no tempo para desestimular a propriedade improdutiva no município, né? É uma questão de regulamentação urbanística. Você progressivamente vai colocando um ICMS como sanção, né? Você vai progressivamente adotando umas medidas, parcelamento, educação compulsórias, e aí depois ICMS progressivo, no tempo.
e esse ICMS sanção, sem prejuízo dessa progressividade no tempo, o imposto, o IPTU, também poderá ser 1. Progressivo em razão do valor do imóvel. 2. Ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Se a localização e o uso comercial ou não, o valor do imóvel, a localização que ele tá, o bairro, sei lá, enfim. Parágrafo 1º. O imposto previsto no inciso 1, que é o IPTU, aqui é o IPTU, do caput desse artigo, não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrigadas pela imunidade da linha B do inciso 4º do artigo 150 sejam apenas locatárias do imóvel. Essa imunidade é diferenciada, porque existem imunidades, sim, quanto ao IPTU, a imunidade de templos de qualquer natureza, eles são imunes ao IPTU, mas na condição de proprietários. Agora, a emenda 116 de 2022 estabeleceu uma nova imunidade. É a imunidade sobre o IPTU quando os templos, quando as igrejas são locatárias do imóvel. O imposto previsto no inciso 2 desse artigo, que é o ITBI, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos em fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, transformações societárias, extinção da pessoa jurídica e realização de capital, salvo se nesses casos a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Então, via de regra, tem uma imunidade de ITBI na transmissão de bens imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa em realização de capital, e também sobre nessas operações societárias e também na extinção da pessoa jurídica, salvo se a pessoa tiver como atividade jurídica a compra e bem de bens imóveis, a locação ou arrendamento mercantil. Inciso 2. Compete ao município de situação do bem. Então, compete ao município de situação do bem o ITBI. Parágrafo 3º. Em relação ao imposto previsto no inciso 3, o IPVA desse artigo, cabe à lei complementar 1. Fixar alíquotas máximas e mínimas. Então, a lei complementar vai fixar alíquotas máximas e mínimas. 2. Excluir de sua incidência as exportações de serviços para o exterior, mais uma vez desonerando as exportações. 3. Regular a forma e as condições como isenção, incentivos fiscais e benefícios que serão concedidos ou revogados. Seção 6ª da repartição de receitas tributárias. Artigo 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal 1. O produto da arrecadação dos impostos da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e fundações que instituírem e mantiverem. Então, os servidores públicos, o IR dos servidores públicos estaduais pertence aos estados. 2. 20% do produto da arrecadação do imposto da União instituir sobre o exercício da competência que lhe é atribuída no 154, inciso 1, ou seja, os impostos na competência complementar, 20% pertence aos estados. Então, na competência complementar da União para a instituição de impostos mediante lei complementar, você destina 20% desse produto aos estados. A integralidade do produto do imposto sobre a renda dos servidores estaduais pertence aos estados. Artigo 100, tanto que haja debates jurisprudenciais, você pode ajuizar já contra o próprio estado. E não contra a União, que é realmente o ente tributante do imposto sobre a renda.
Artigo 158. Pertencem aos municípios o produto da arrecadação do Imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Então, a integralidade do produto do imposto de renda sobre seus servidores pertence aos municípios. 50% do produto da arrecadação do Imposto da União sobre a propriedade territorial rural, 50% do ITR, relativos a imóveis situados neles, cabendo a totalidade na hipótese de operação da opção a que se refere o inciso 153, parágrafo 4º, ou seja, quando eles se responsabilizarem pela fiscalização, a totalidade, quando eles se responsabilizarem pela fiscalização e cobrança. Então, quando eles se responsabilizarem pela fiscalização e cobrança, eles vão receber a integralidade do valor do ITR. Inciso 3. 50% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre a propriedade veicular de veículos automotores licenciados em seu território. Então, é 50% do IPVA. Acho mais bonito colocar IPVA, a sigla, que é mais fácil de ver. 50% do IPVA dos veículos automotores licenciados em seus territórios. 25% do produto da arrecadação do imposto sobre circulação, sobre operações relativas à circulação de mercadorias e de prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação. Então, 25% do ICMS estadual pertence aos municípios. Parágrafo único. As parcelas da receita pertencentes aos municípios mencionados no inciso 4º serão creditadas conforme os seguintes créditos. Como é que ele divide esses 25% de ICMS pertencentes ao município? 65% no mínimo na proporção de valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizadas em seus territórios. 2. Até 35% de acordo com o que dispuser lei estadual. Observada obrigatoriamente a distribuição de, no mínimo, 10 pontos percentuais com base nos indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos. Redação dada pela Emenda Constitucional 108 de 2020. Artigo 159. Vou até destacar aqui, né? Porque essa alteração. Então, 35%, de acordo com o que dispuser a lei estadual, observada obrigatoriamente a distribuição de, no mínimo, 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos. Artigo 159. A energia acabou. Mas, enfim, vamos continuar. Artigo 159. A União entregará do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre os produtos industrializados, 50% da seguinte forma. Então, IPI, 50%, ela entregará 21 inteiros e 5/10% ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. B, 22 inteiros e 5/10% ao Fundo de Participação dos Municípios. C, 3% para aplicação em programas de financiamento do setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer. 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decênio do mês de dezembro de cada ano. 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decênio do mês de julho de cada ano. F, 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decênio do mês de setembro de cada ano. 2021. 2. Do produto da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados,
10% aos estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. 3. Do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico, previsto no artigo 177, parágrafo 4º, 29% para os estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que se refere o inciso 2, a linha C do referido parágrafo. Então, do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico, 29% para os estados e o Distrito Federal na forma da lei. Parágrafo 1º. Para efeito de cálculo de entrega a ser efetivada de acordo com o previsto no inciso 1, exclui-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e os proventos de qualquer natureza pertencente aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, nos termos do artigo 157.1 e 158, inciso 1. Parágrafo 2º. A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a 20% do montante a que se refere o inciso 2, que é o IPI, deixa eu ver mesmo, é o imposto sobre a arrecadação o produto da arrecadação de imposto sobre produtos industrializados, é isso mesmo. Então, sobre o inciso 2, nos termos do inciso 2, né? Observados os critérios estabelecidos no 158, parágrafo único, 1 e 2. Parágrafo 4º. Do montante de recursos que trata o inciso 3, que cabe a cada estado, que é o produto da contribuição de intervenção no domínio econômico, 25% serão destinados aos municípios, na forma da lei a que se refere o mencionado inciso. Artigo 160. É vedada a retenção ou a restrição à entrega e ao emprego de recursos atribuídos nessa seção aos estados, ao DF e aos municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. Parágrafo 1º. A vedação prevista nesse artigo não impede a União e os estados de condicionarem a entrega de recursos 1. Ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias. 2. Ao cumprimento do disposto no artigo 198, parágrafo 2º, incisos 2 e 3. Parágrafo 2º, acrescentado pela emenda 113 de 2021. Os contratos, os acordos, os ajustes, os convênios e os parcelamentos ou renegociações de débitos de qualquer espécie, inclusive tributários, firmados pela União com os entes federativos, conterão cláusulas para autorizar a dedução dos valores devidos dos montantes a serem repassados, relacionados às respectivas cotas nos fundos de participação ou aos precatórios federais. Artigo 161. Cabe à lei complementar 1. Definir valor adicionado para o disposto no artigo 158, parágrafo único, inciso 1. 2. Cabe à lei complementar estabelecer normas sobre a entrega de recursos de que trata o artigo 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso 1, objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre estados e os municípios. E entre os municípios. 3. Cabe à lei complementar dispor sobre acompanhamento pelos beneficiários do cálculo das cotas e da liberação das participações previstas no 157, 158 e 159. Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das quotas referentes aos fundos de participação a que alude o inciso 2. Artigo 162. A União, os estados, o DF e os municípios divulgarão até o último mês subsequente ao da arrecadação os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar a expressão numérica dos critérios de rateio. Então, eu vou ler de novo. A União, os estados, o DF e os municípios divulgarão até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, o quê? Os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributárias entregues ou a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. Parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão discriminados por estado, por município, por estados e os dos estados por municípios.